tomando café e fico tentando ler alguma coisa que está na minha frente. E eu li numa caixa de cereal que estava sobre a mesa um dia, estava dizendo assim: bons hábitos ficam para sempre. Essa era a propaganda da caixa de cereal. Bons hábitos ficam para sempre. Naquela hora que eu li aquela frase, eu pensei: poxa, essa é uma boa frase para a família, não é? Isso que eu queria ensinar nessa noite aqui. Que bons hábitos ficam para sempre. Se na sua família você conseguir adquirir alguns hábitos bons, isto vai ficar para sempre. Para sempre. Seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos vão praticar esse hábito. E isso vai ser a identidade da sua família. Sua família será conhecida assim, por essas marcas, por esses bons hábitos. Aí eu sentei e pensei, mas bom, quais são alguns hábitos bons na família? E vamos selecionar com uma lista enorme, né? Por isso eu queria, pensando nesse texto que nós lemos de Colossenses, destacar três hábitos que eu acho que são bons e que, se nós adquirirmos, isso vai ficar para sempre. E vai ser um legado na minha família, na sua família também. Vamos lá então, para facilitar didaticamente, eu separei esses hábitos, tudo começando com a letra R. Então são 3 R's para você guardar melhor na sua cabeça. O primeiro R é o R da responsabilidade. Vamos dizer juntos? Responsabilidade. O texto de Colossenses que nós lemos é rico em responsabilidades. Percebeu? Quantas e sobre quantas áreas da vida essas responsabilidades estão impostas? Observe o texto lá na sua Bíblia. Né? O que tange ao convívio familiar especificamente, quais são as responsabilidades? A responsabilidade da esposa. O que a esposa tem que fazer no contexto da casa? Qual é a responsabilidade dela? Os homens, digam, qual é? Ser submissa. Qual é a do marido? Mulheres, qual é a do marido? Amai vossa esposa e não a tratei Com amargura. Irmãs, eu vou perguntar para você. Daquela focar na definição da palavra. Dos filhos, obedeçam a vossos pais. Fazer isso é grato diante de Deus. A dos pais é de não irritar os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Lembra, bons hábitos ficam para sempre. Ser responsável é um hábito que deve ser cultivado na família. A esposa, ela tem que chamar para si a responsabilidade de viver em submissão ao seu marido. Ela tem que chamar para si. Não é o marido que tem que ficar dizendo toda hora: lembra que você tem que ser submissa a mim. Não é errado. Eu sempre digo que esta lista não é uma lista de direitos, é uma lista de deveres. Isso é muito diferente. Não é para o marido cobrar da mulher que ela tem que ser submissa. Ela tem que ser. É dever dela. Não direito dele, mas dever dela. Isso é muito diferente. Do mesmo modo, o marido tem que assumir essa responsabilidade de amar sua esposa. E amar, como diz Paulo, de tal forma que o seu tratamento para com ela jamais vai ser caracterizado por esse tratar com amargura. E literalmente significa você extrair da pessoa uma coisa amarga, uma coisa ruim. E há maridos que fazem isso, né? Eles tiram da esposa uma coisa ruim sempre. Hein? É mais diabo do que Deus no relacionamento. Fica sempre cutucando. Quando ela explode, está vendo? Parece a tua mãe. A mãe é assim, né?
tem que assumir, não, eu vou amar minha esposa. A mulher tem que dizer, não, eu sou responsável por ser submissa a ele, para ajudar esse homem, ser um auxiliador idôneo, como diz lá em Gênesis, né? Se os filhos têm a responsabilidade de devotar aos pais submissão também, obediência, os pais também têm a responsabilidade de educar os filhos, sem oprimi-los, sem irritá-los. Percebe? Responsabilidade. Cada um na família assume a sua responsabilidade, sem cobrar do outro. Mas cada um faça o seu papel, entendendo o seu dever, não o seu direito. Então, ainda que a sua esposa não seja submissa, ame. Você tem que amar. Ainda que o seu marido não te ame, seja submissa a ele, porque é o seu dever. Os meus pais não me educam direito. Eu estou aqui pela graça de Deus, porque Jesus me salvou. Ótimo, obedeça-nos. Meus filhos não me obedecem. Precisa ver como eles são lá em casa. Continue educando corretamente. É o seu dever. Não irrite eles, não os oprima. Responsabilidade é um bom hábito que, se você adquirir, isso fica para sempre. Sempre. Paulo, quando ele orienta Timóteo acerca do cuidado com as viúvas, ele chama os integrantes da família à responsabilidade. É muito interessante o texto, 1 Timóteo 5,4. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. A família tem que cuidar, não é? Se há uma viúva na igreja, se ela não tem familiares, a igreja vai cuidar, vai dar assessoria. Agora, se tem familiar tem que cuidar. É responsabilidade dele. Ainda mais, Paulo demonstra que quando filhos omitem o cuidado com seus pais ou com familiares, isso está no mesmo plano da renegação da fé. 1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Por isso, é o seguinte: os tempos de crise de fé são também tempos de crise familiar. É falta de fé não ser responsável para sua família. Bons hábitos ficam para sempre. E esse é um hábito que você tem que adquirir dentro de casa. Eu vou ser responsável pela minha família. Amém? O segundo hábito é o hábito da renúncia. Vamos ver juntos? Renúncia. Sabe o que é isso? É tão difícil, né, você ouvir renúncia hoje. Essa é uma palavra que está quase que fora do nosso dicionário, né? Nós não queremos mais renunciar a nada. Mas para viver bem em família, cada um precisa dar um pouco de si. É isso que eu quero dizer com renúncia. Nós vivemos essa cultura do querer receber, da autossatisfação, da supervalorização do bem-estar, né? Nós queremos sempre ter direitos, nós fugimos dos deveres. Sacrifício, então, nem se fala. Ninguém quer se sacrificar. Mas entenda uma coisa: viver bem em família custa. Não é fácil. Viver em família custa. Vai exigir sempre alguma medida de sacrifício. Tem que renunciar a alguma coisa. Não é fácil viver. Não é. Sabe essas histórias que pastores contam por aí, do inimigo que chega para o pastor e diz: pastor, eu queria morar na igreja. O pastor achou que o menino era super espiritual. Que bênção, meu filho. Você quer morar na igreja? Aqui dentro da igreja meu pai é outra pessoa. Lá em casa era capeta, aqui na igreja ele é um santo. Né? A gente ouve essas histórias, não é? A diferença dos crentes